Beleza? Aleluia. Olha. Ei, ei. Ei, som. Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais um dia, terça-feira, temos sempre um encontro marcado aqui na TV Conteúdo, com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. E o objetivo de estarmos aqui é que a gente possa crescer junto no conhecimento da palavra e de quem é Jesus Cristo. Isso é precioso, quanto mais a gente conhece e se relaciona com Jesus, isso é um sinal de sucesso que teremos na vida. E para a eternidade também. E eu estou sempre aqui bem acompanhado, Apolo Miranda ali nos botões, e com essa turma aqui ungida, Hilton Júnior e Rafael. Boa noite, povo de Deus, dá uma saudação aí para quem está nos vendo. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês venham interagir conosco, mande suas perguntas aí nas plataformas digitais, e nós estamos aqui, como o pastor falou, com o intuito de trazer a palavra e esclarecer por meio do ensino do Espírito, aquilo que nós temos algumas dúvidas ou questões. E esse momento que nós estamos aqui é um momento precioso. Maravilha. É isso aí, gente. Fica ligadinho aí. Manda perguntas, interage conosco, que hoje vai ter sorteio e hoje vai ser edificante. Fica ligadinho aí. Tem sorteio de quê, Rafa? Hoje vai ter o sorteio do livro Receba Sua Cura, do apóstolo Bud Wright. Uau! Então, quem tem desejo de conhecer mais sobre o tema cura, receber cura, cura à luz da Bíblia, é só colocar aí nas redes sociais onde você estiver assistindo, eu quero, e aí automaticamente você já vai estar concorrendo ao sorteio no final. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo, então se liga no som.
Senhor. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Aleluia! Maravilha! Ô, glória! Bom demais ouvir música que está alinhada com a palavra. É precioso, é bom porque nos faz refletir mesmo naquilo que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus ela deve ser alinhada, tanto escrita como cantada. Isso é bom demais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema precioso, né? Todo mundo está aí, acho que estarrecido mesmo, assustado com tudo que tem acontecido no mundo, né? Com relação a essa guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente, irmãos, esses dias eu orando, eu tive a inclinação de Deus para a gente a cada dia estar mais alinhado com como o mundo vai estar e como a igreja vai estar. Entender que o mundo a cada dia vai ficar pior mesmo, a Bíblia declara isso, né? O mundo está governado por homens que geralmente não são guiados por Deus, e a Bíblia diz que quem não serve a Deus serve ao diabo, e o plano do diabo é só roubar, matar e destruir. Então a igreja precisa estar muito atenta que nós não somos do mundo, nós não estamos no mundo, e que há uma diferença preciosa em quem serve e quem não serve ao Senhor. Então, essa consciência precisa estar muito aguçada e viva no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente, porque senão a gente se pega triste, angustiado, preocupado como o mundo está. E a gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo no mundo, Jesus alertou que iria acontecer. E era para a gente ficar tranquilo. E era para a gente confiar na segurança de Deus, na proteção de Deus, entendendo que há uma tarefa para a igreja, para nós que somos filhos de Deus, operar, fazer no mundo, mas nós não somos do mundo, não estamos no mundo, portanto, tudo que o diabo quer fazer no mundo não pode afetar a gente. E, de fato, nós, igreja, somos o segmento na terra que tem poder e autoridade para reverter situações. Porque enquanto a igreja estiver aqui, o diabo não vai poder fazer aquilo que ele gostaria de fazer no mundo. Então, a oração da igreja, né? Porque que precioso a gente ver nesses dias a igreja na Ucrânia, na Rússia, orando. E a gente precisa ter essa consciência de não escolher um lado. Eu quero que todo mundo na Rússia morra porque estão sendo desonestos com a Ucrânia. Não, irmãos, tem gente boa na Rússia, tem gente boa na Ucrânia. Qual é o papel da igreja? Orar pelo agir de Deus, desfazendo as obras do diabo, tanto de um lado quanto do outro, e crendo que Deus ele vai aproveitar essa situação para salvar o maior número de pessoas. É claro que tem coisa que está acontecendo, não é culpa de Deus, não é Ele que está fazendo, né? Existe muita gente, de fato, morrendo injustamente, sendo maltratado, famílias sendo separadas, mas o nosso foco tem que estar na palavra de Deus, agindo, guiado pelo Espírito, decretando coisas no reino espiritual. E porque a igreja está aqui, eu creio que essa guerra ela vai cessar rapidamente, o diabo não vai poder concretizar de fato o plano que ele tinha arquitetado para esse tempo, porque a igreja está na terra e a Bíblia diz que Jesus ele nos capacitou para desfazer as obras do diabo. Então a igreja precisa estar muito atenta a cada fase daquilo que tem que se fazer. Vocês concordam com isso, gente? Isso mesmo, e o quão é importante a gente ter a consciência de quem nós somos em Deus. Essa autoridade, como o pastor falou, Jesus ele outorgou, ele nos deu essa procuração no nome dele, para que nós possamos usar o nome dele e desfazer as obras do diabo.
E isso é muito importante a gente entender em que tempo nós estamos e como nós devemos usar o nome de Jesus para solucionar problemas, porque de fato Jesus ele nos entregou essa procuração para desfazer as obras do diabo, e quando nós desfazemos essas obras, o nome de Deus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Esse é o nosso papel, é estar agindo de forma relevante no lugar onde nós estamos inseridos, e também observar o tempo e o modo das coisas, observar o tempo que nós estamos vivendo, as estações, e compreender no Espírito, tendo intimidade com Deus, e Ele vai nos comunicar como nós devemos agir. Assim como o pastor citou, o povo que está lá, as igrejas que estão na Ucrânia e na Rússia, Deus movendo aquele povo para estar adorando. Eu vi um vídeo da igreja lá na Ucrânia, todos em uma estação de metrô, e lá tinham pessoas prostradas, orando, entoando louvores naquele ambiente. E sabe que onde o nome de Jesus é mencionado e é liberado, há uma mudança, há uma diferença no reino do Espírito que se materializa também no reino natural. Então nós temos que nos posicionar como igreja de forma ativa e não somente pensar ou orar passivamente, mas entender que nós fazemos parte de um corpo e temos que orar por todas as nações. Rafael, como é que você está vendo aí isso que está acontecendo no mundo? É isso mesmo. A palavra diz, né, que o mundo já é no maligno, mas que nós devemos confiar em Jesus, confiar que Ele já resolveu tudo, né? E também fala que a oração de um justo tem muitos seus efeitos e ela é poderosa. Então nós temos que ter convicção de que nós somos um corpo, que Jesus ele conquistou um nome acima de todo nome e que Ele outorgou à igreja, como o Juninho falou. E que nós devemos exercer essa autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, né? E que nós não devemos nos calar, nós devemos estar sendo relevantes onde nós estamos inseridos. Maravilha, bom demais, é isso mesmo. Gente, uma das coisas que o objetivo desse programa é também esclarecer dúvidas, né? Fazer perguntas. É claro, nós não sabemos de tudo, mas a pessoa do Espírito Santo, ele está aqui, ele sabe de tudo. Então ele pode nos ajudar, nos revelar, e há um interesse mesmo do Espírito em fazer com que a gente conheça mais da palavra. Então nós vamos abrir aí para perguntas. Se você tem dúvida de alguma coisa da Bíblia, gostaria de perguntar alguma coisa, você pode agora estar fazendo suas perguntas e as perguntas começam a chegar, e aí por isso não fique assim chateado, né? Uma vez a gente estava comentando até hoje aqui uma situação de alguém que estava assistindo o programa e achou que o pessoal estava sendo deselegante, porque a gente estava falando e eles estavam olhando o celular. Irmãos, eles olham o celular aqui para olhar as perguntas, para poder fazer as perguntas. Então não fica chateado, porque esse é o objetivo mesmo, principal, é abrir mesmo para que haja uma participação e que perguntas e dúvidas sejam feitas e esclarecidas. Então, temos perguntas aí, gente? Temos, fizeram uma pergunta aqui assim, dizendo assim: como posso explicar sobre o reino de Deus para as pessoas? Como pode se explicar sobre o reino de Deus? Excelente pergunta. Baseado no que a Bíblia diz, né? Eu acho que a segurança para a gente é a palavra. Então, por isso que a gente precisa estudar a palavra, conhecer a palavra, porque muita gente, de fato, vão pedir, né, assuntos, vão pedir uma clareza de conhecimento para que eles possam testificar, analisar se o que está na Bíblia é verdade ou não, e até para ver aquilo que a gente crê. Então, baseado na palavra, a gente pode afirmar que há um reino, porque a Bíblia diz o quê? Que nós antes estávamos no império de trevas, um império. Satanás, ele tem o quê? Um império. Mas a Bíblia diz que Jesus nos transportou desse império das trevas para o reino baseado em amor, o reino do Filho de justiça. Então, baseado na Bíblia, a gente pode garantir que antes de Jesus a gente estava em um império. E agora nós fazemos parte de um reino. Outra passagem bíblica, em João, no capítulo 17, a Bíblia declara Jesus dizendo que nós não estamos mais no mundo. Nós não somos mais do mundo. Nem ele é do mundo, nem nós, a igreja. Então, por quê? Porque nós somos colocados em um reino. Então, isso é maravilhoso e é bom a gente fazer perguntas como essa para a gente poder explicar para as pessoas aquilo que a gente crê de fato.
Tem outra pergunta aqui, pastor, bem interessante também, que diz assim, ó: como demonstrar o reino de Deus aqui na terra? Praticamente ou basicamente vivendo. Porque se a Bíblia diz que deve haver uma diferença de quem serve e quem não serve a Deus, como é que eu posso apresentar o reino de Deus? O mundo está como? O mundo está apreensivo, o mundo está nervoso, o mundo está angustiado, o mundo está o tempo inteiro tendo que estar ligado na televisão para saber as últimas notícias do que está acontecendo, o mundo está com medo das finanças, será que essa guerra pode afetar o Brasil? Como é que eu manifesto a diferença? Eu confio no Senhor. Eu creio que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, com a nossa vida vai testificar às pessoas que há uma diferença do reino de Deus, de quem está de fato no reino. Amém. Já ouvi umas pessoas falarem sobre trazer o céu para a terra. Como é isso? A Bíblia diz que no céu tudo acontece segundo a vontade de Deus. Mas a terra há um Deus desse século, que é Satanás. Então, geralmente na terra, a vontade de Deus ela não está operando. Por exemplo, não é Deus que está governando a terra, mas a Bíblia diz que vai haver um tempo em que o próprio Jesus vai voltar e ele vai estabelecer o seu governo milenar. Mas hoje a igreja ela tem o poder de trazer, porque o que é que a fé faz? A fé chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então a fé é o braço que pega as coisas do céu e traz para a terra. E a igreja é o único segmento que pode fazer isso. Então a igreja ela pode fazer com que a vontade de Deus... Jesus orou assim, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Então, eu não posso fazer com que a vontade de Deus, por exemplo, seja feita na casa de meu vizinho, mas na minha casa, na minha vida, eu posso decretar e eu posso trabalhar, eu posso me esforçar para que assim como é no céu, seja na minha casa, seja na minha família. Isso é poderoso. Aqui tem uma pergunta que diz assim: Pastor, sou novo convertido e não compreendo como posso acreditar em um reino que nunca vi. Porque é fé. A fé é exatamente isso. A gente acredita em algo que a gente não viu, mas a gente crê. Quem tem uma experiência com Deus, e aí eu oro, você é novo convertido, eu oro para que você tenha uma experiência profunda com Deus e com o Espírito Santo. Porque, por exemplo, eu lembro de quando eu não era crente, eu sofri um acidente em que pessoas começaram a dizer que eu ia ficar paraplégico. E eu comecei a, do meu jeito, falar com Deus e depois de um tempo, os movimentos, não estava mexendo braço, perna, nada, eu perdi todos os movimentos no acidente. E depois de um tempo, eu falando com Deus, eu não sabia orar direito, e eu tentando me comunicar com Deus, os movimentos começaram a voltar. Irmãos, depois daquele dia, aquela experiência que eu tive com Deus, de uma nova oportunidade de viver na terra, ninguém me convence de que Deus não existe. Porque eu sei que eu ia para a cadeira de rodas, e eu sei de onde Ele me tirou. Então, assim, é necessário que alguém que está se aproximando de Deus, ou que confessou Jesus, ou que deseja um relacionamento maior com Deus, ele deseje ter uma experiência que marque. Porque Deus é interessado nisso. A gente vê isso, por exemplo, Paulo. Paulo estava indo no caminho para Damasco, eu vi uma luz que brilhava mais do que o sol, e Jesus falou com ele. Irmãos, dali para frente, ninguém iria convencer mais Paulo de que Deus não existia, de que Deus não era real. Então todo crente precisa ter uma experiência pessoal, particular, porque aí mesmo sem ver, mesmo sem tocar, ninguém consegue nos convencer do contrário. Amém. Tem uma pergunta aqui assim: como posso manter uma amizade normalmente com uma pessoa ateia? Você pode amar, você pode ter uma amizade e qual é o meu conselho? Não discuta a religião, não discuta a Bíblia, mas porque principalmente
para essa pessoa que não acredita em Deus, você é a Bíblia que ela está lendo. Então, ela pode ver o amor de Deus através de você, ouvir a voz de Deus através da sua boca, sentir o toque de Deus através do seu toque. Então, o que você precisa fugir é da armadilha do diabo de querer discutir religião. Não discuta religião e você vai ter um relacionamento maravilhoso com essa pessoa. Pastor, existe a lei do reino de Deus e a do mundo. Qual devo seguir? Se você é crente, não resta dúvida, a lei de Deus. Se você não é crente, siga a do mundo, a lei dos homens. Porque, irmãos, a gente só pode seguir a lei de Deus se a gente acredita em Deus, se a gente tem uma aliança com Deus, se a gente se entregou já a Ele. Porque a gente não vai conseguir obedecer, né, ao Senhor se a gente não acredita nem que Ele existe e não o confessa como Senhor e Salvador. A gente só vai ter que começar a poder obedecê-lo. Porque por que a gente obedece a Deus? Porque Deus nos capacita para obedecer. Por que a gente ama a Deus? Porque a Bíblia diz em Romanos 5,5 que Ele derrama do seu amor em nosso coração. E a gente ama a Deus e as pessoas, não no nosso amor, mas no amor de Deus. Então, assim, a gente só consegue fazer as coisas por causa dele, né? Jesus falou que sem Ele nada a gente pode fazer. Tem uma pergunta aqui assim: todos os dons ministeriais são de igual importância no reino ou existe um maior que o outro? Todos os dons eu creio que são importantes e tem, para mim, a mesma importância. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação maravilhosa. Ele diz para a gente pedir os melhores dons. Então, segundo o apóstolo Paulo, deve ter um dom que seja melhor do que o outro. Eu imagino assim, qual é o dom que é melhor? Eu tenho que entender o dom que é melhor para mim, para o meu chamado, para o meu ministério. Eu sou pastor, então eu preciso do dom da palavra, eu preciso do discernimento de espírito, eu preciso dos sinais de cura. Então cada um precisa buscar o que é melhor para si, né? E Paulo disse, olha, peça os melhores dons que Deus dá. Então, assim, o dom melhor é o dom que está alinhado com o chamado daquilo que Deus chamou para fazer. Pastor, no reino de Deus não pode haver divisões, mas por que as igrejas costumam tratar pessoas de formas diferentes? Pelos cargos... Isso é culpa de Apolo, viu, gente? É Apolo que está bulindo nos botões aqui. Sim. Pelos cargos que a pessoa ocupa, líder tem mais atenção que membros comuns. Assim, um exemplo que a pessoa citou. Tá. Por que isso acontece? Por quê, irmãos? Porque o homem é falho. Isso não é da vontade de Deus. Por exemplo, nunca foi da vontade de Deus que um pastor trate melhor alguém do que o outro. Mas, naturalmente falando, chega duas pessoas para congregar na igreja. Uma pessoa que não tem muita condição financeira e outra pessoa bem abastecida financeiramente, rico desse mundo. Naturalmente, o pastor ele vai tentar trazer mais atenção para o outro, às vezes até sem perceber. Porque no mundo é assim. Quando a gente encontra alguém que faz a limpeza de rua e encontra um prefeito, alguém que exerce um cargo, geralmente todo mundo vai tratar melhor aquela pessoa que tem mais condição. Isso é algo do homem. Agora, qual é o meu conselho, por exemplo? Eu sou pastor. Graças a Deus no nosso ministério, a gente não sabe quem é dizimista, quem não é. Não tem aquelas coisinhas do cara colocar lá o nome dele e quanto ele dizima. Então um pastor ele vai ficar mais vacinado, porque ele não sabe quanto ninguém ganha e geralmente ele não vai tratar melhor uma pessoa do que a outra. Mas isso, irmãos, é um erro que acontece porque o ser humano existe falhas mesmo. Mas não é da vontade de Deus. Deus quer que a gente trate todo mundo da mesma forma, com o mesmo respeito, né? Amém. Pastor, como aconselhar pessoas que se dizem do reino, mas agem como o mundo? Como aconselhar? Com a palavra. Agora, a gente precisa ter um cuidado para a gente não estar querendo se intrometer na vida de outra pessoa, que de repente a pessoa não está dando esse espaço para a gente. Eu digo por mim, se eu vejo uma pessoa que é de Deus, mas está agindo como alguém que não é, eu tento chamar e conversar.
Mas se eu percebo que aquela pessoa não recebeu bem a instrução, ela não está me dando espaço, eu não vou entrar. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então eu não vou gastar meu tempo examinando e tentando ajudar a vida de alguém que eu percebo que não quer ajuda. Se alguém quiser ajuda, eu estou disposto para ajudar. Mas eu não vou gastar o meu tempo ajudando alguém que não recebe bem essa ajuda. E aí eu vou investir meu tempo em Deus, em mim e numa outra coisa que possa valer a pena. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em relação aos contextos que nós estamos vivendo, tem uma pergunta aqui, que fala assim, pastor, já estamos vivendo a grande tribulação? Não, com certeza não. Por que eu posso te afirmar que não estamos vivendo a grande tribulação? Porque antes da tribulação, a igreja vai ser arrebatada da terra. Então, Jesus falou, olha, quando estiver perto do fim, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Então, ele advertiu que essas coisas iriam acontecer no mundo. Mas ele diz, ainda não é o fim, ainda não é o tempo da tribulação. Por quê? Antes da tribulação, a tribulação não tem como acontecer antes que a igreja seja retirada da terra e seja assinado um tratado de paz de 10 reinos. Então, o início da tribulação, ela precisa que a igreja seja retirada e o tratado seja assinado. Então, com certeza, a gente não está na tribulação. Amém. Seguindo essa linha aqui, fizeram outra pergunta. Quando houver o arrebatamento e forem feitos novo céu e nova terra, o lugar que iremos habitar se chamará mundo ou reino? Olha só, maravilha de pergunta, né? Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que vão acontecer 7 anos de um prazo, onde vai acontecer 7 anos de festa no céu para aqueles que forem arrebatados, e a terra vai passar por 3 anos e meio do começo da tribulação e depois mais 3 anos e meio da tribulação mais pesada, mais forte, de coisas malignas maiores. Então, depois desses 7 anos, Jesus vai vir com os santos, com os salvos, e ele vai estabelecer o reino milenar dele. Então, é um reino milenar. Então, não tem como, mas não é o mundo mais, é o reino estabelecido numa nova terra e num novo céu. É claro, irmãos, a gente não tem como afirmar todas as coisas, porque tem coisas que a Bíblia não deixa tão clara, mas assim, uma coisa deixa claro para nós, a Bíblia diz que o leão vai comer com a ovelha, então um animal não vai ter mais a maldade de querer estraçalhar o outro, o ser humano não vai ter mais aquela maldade de querer matar o outro. Então essa ação maligna por causa da queda do homem não vai existir. Seguindo também essa linha, tem uma pergunta aqui que fala sobre o reinado do anticristo. E diz assim, ó, como será o reinado do anticristo quando ele se manifestar na terra? A Bíblia deixa falar algumas coisas. O reinado dele, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai enganar as pessoas. Então ele vai vir com uma falsa paz. Ele vai vir com propostas que vai unificar a moeda, o dinheiro, vai tentar fazer um tratado de paz com os 10 maiores países do mundo, para que o comércio, para que tudo seja unificado. Então, 3 anos e meio vai ser de um engano, mas a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio ele se revela de fato como ele é. E aí ele começa a proibir as pessoas de adorarem a Deus e qualquer coisa que se chama Deus, e ele começa a forçar pessoas a adorarem a ele. E aí ele estabelece o seu trono e ele revela de fato aquilo que está no coração. E aí esses últimos 3 anos e meio são 3 anos e meio de muita atrocidade. A Bíblia diz que quem salvar a vida vai perder a vida. Então nos dá um sinal de que muita gente, para ser salvo, vai ter que morrer. São pessoas que vão... a ação do anticristo vai dizer ou nega Jesus ou morre. E as pessoas vão ter que morrer, mas serão salvos. Então, não é bom que a gente esteja aqui durante essa fase, não. É melhor subir antes. Amém. Tem uma outra pergunta também, seguindo essa mesma linha sobre o arrebatamento e milênio. Pastor, usufruiremos do reino aqui na terra ou somente no milênio? O reino já é para usufruir agora. A igreja pode usufruir do que está no reino, preparado para o reino, destinado para o reino aqui. Então, agora como é que a gente usufrui? Pela fé. A gente recebe.
Então, mas já está liberado agora para usufruir. Quem está no reino pode já usufruir de tudo que é do reino. Pastor, o mundo é governado por Jesus? Hoje não. Jesus está governando a igreja. A igreja ele governa, mas o mundo não. Amém. Pastor, qual a forma correta de corrigir um filho quando percebo que ele está desviado? Desviando-se, né? O ensino da palavra e outra coisa, amor. Eu estava conversando hoje de manhã, né, com um pai e explicando exatamente isso. Ele dizendo de alguns problemas que estava tendo com o filho e a gente conversando e eu falando, olha, ensine, corrija, mas ame. A gente não deve, e tudo que a gente prometer de corrigir, a gente deve fazer, mas a gente deve amar. Por quê, irmãos? Porque se a gente não tiver cuidado, e sempre que for corrigir um filho, corrija mansamente, não grite, não faça com que ele tenha medo de conversar e dialogar com você. Então fale mansamente. Por quê? Porque quando o diabo usa alguém para tentar desviar os nossos filhos, eles chegam cheios de propostas, parecendo até que é proposta amorosa e que é de coisa boa, mas a gente sabe que tudo ali é engano. E às vezes quando a gente quer falar a verdade, a gente tende a gritar, a ficar mais nervoso, a falar mais alto. Fale com mansidão com seu filho e entenda que o ensino da palavra é poderosa para livrar ele do inferno e com certeza, ele vai... É uma fase, são fases que se a gente se manter firme, pregando a palavra e principalmente vivendo a palavra, a Bíblia tem uma garantia que eles não vão se desviar do Senhor. Pastor, estou tendo dificuldade de achar uma profissão a qual devo seguir, pois tenho medo de não fazer parte do meu chamado. O que devo fazer? Ninguém, eu creio que é muito difícil alguém começar a fazer um chamado e viver do chamado. Começar a se manter do chamado. Então é necessário que você entre mesmo numa profissão, comece a trabalhar para se sustentar, mas aí você precisa ter o equilíbrio de fazer essa profissão, trabalhar no secular e não abandonar o chamado. Tem muita gente que eu vou fazer uma coisa ou outra, mas a maioria de nós pode fazer as duas coisas. Então é esse equilíbrio em firme no chamado, mas também focado no sustento da sua família. E com certeza dá tempo para as duas. Agora, se o seu chamado chegar a um determinado momento que Deus precisa que você esteja em tempo integral no ministério, naturalmente isso vai acontecer. Amém. Tenho aqui. Pastor, quero ser atriz e sou casada. Seria errado dar beijo técnico? Poderia... E se a novela for sobre a Bíblia? Olha só, que pergunta maravilhosa. Pastor recebe cada pergunta massa. O que é que eu posso responder com isso, irmã? Olha só, você é casada. Se você é casada, você tem uma aliança com seu marido. Se você conversa com seu marido e para você e para ele tá tudo bem ser atriz e dar beijo técnico, ele não vai ficar ciumento, ele não vai brigar com você, vá em paz. Agora, se você fizer uma pergunta pessoal, pastor, e se fosse sua mulher, tu deixava? Não. Eu não queria minha mulher dando beijo técnico em ninguém. Tá entendendo? Mas assim, cada família, cada casa precisa ter a sua conversa, o seu equilíbrio. Talvez algumas coisas que para mim eu não seria confortável, se para você está legal, está confortável, não afeta de verdade. Porque tem gente que diz, não tem problema não, e depois fica gerando problema. Então aí não, aí é bom conversar verdadeiramente. Se não afeta, não tem problema algum. Aí é com cada um, né? Pastor, mesmo sendo espiritual, vivemos neste mundo e querendo ou não, precisamos cumprir rotinas. Um exemplo disso é o trabalho diário. Porém, como achar um equilíbrio para conseguir alimentar o meu espírito o suficiente? Paulo dá instruções maravilhosas. Ele diz que a gente pode orar em todo o tempo no espírito. Então, por exemplo, a gente pode ter... Todos nós, geralmente, quando a gente trabalha fora, a gente, na verdade, vende 8 horas do nosso dia. O dia tem 24 horas e a gente vende 8 horas. É o que a lei diz, né? E aí o que acontece? Mesmo trabalhando, mas a gente pode estar orando no Espírito, falando em outras línguas,
cantando louvores e hinos espirituais. Então, irmãos, é uma escolha. Pessoas podem estar com a sua mente ocupada, desenvolvendo algo para uma empresa, para alguém, mas no seu espírito está ligado com o Senhor. Então, é claro que isso é um exercício. Né? A gente consegue ficar 100%, 24 horas por dia ligado com o Senhor? Não, tem horas que a gente está pensando em outra coisa, está distraído, está trabalhando, mas a gente pode de vez em quando, eita, peraí, eu sou crente, aí, rabacaxe, Pai, obrigado. E a gente se liga com Deus e recebe instruções de Deus. Então é um exercício. E aí a gente consegue manter a nossa vida espiritual equilibrada. Amém, isso mesmo. Tenho aqui. Pastor, estou dando um bom testemunho como cristã, não aceitando que pessoas que não têm a mesma fé que eu falam. Não aceitando o que elas falam? Não aceitando o que elas falam, é isso? Eu acho que é isso, né? Olha só, não aceitar, você está dando um bom testemunho. Agora, tenha cuidado para esse não aceitar, você está expondo a sua opinião, ferindo pessoas. Porque eu posso, por exemplo, ouvir algo que alguém que não é crente está falando e eu não aceito. Mas não é porque eu não aceito que eu preciso rebater, retrucar, falar, não é bem assim não, que a Bíblia diz isso, diz aquilo. Se a gente começar a discutir com as pessoas sobre a Bíblia, a gente vai acabar se afastando delas. Então, tem coisas que eu não aceito, tem coisas que eu escuto de algumas pessoas e eu não aceito, mas eu não preciso nem expor minha opinião. Apenas ela vai praticar o que ela entende como verdade e eu vou praticar aquilo que eu acredito como verdade. A gente precisa ter sabedoria para não estar discutindo com pessoas, principalmente gente que não tem maturidade espiritual. Elas não vão entender e elas vão ficar chateadas rapidamente. Pastor, no meu ambiente de trabalho, eu tiro alguns momentos para estar lendo a Bíblia ou orando, e as pessoas que me observam que não creem naquilo que eu creio, acabam me perseguindo. Eu estou dando um bom exemplo para o reino de Deus? Olha só, deixa eu te explicar. Infelizmente não. Por quê? Porque o seu patrão, ele comprou essas 8 horas do seu dia para você trabalhar para ele. Então, naquelas 8 horas do dia, a gente deve ser fiel a quem a gente decidiu vender essas 8 horas. Se você trabalha numa empresa, você não foi pago para ler Bíblia, para orar. Embora a gente pode, no momento do almoço, tem um momento que vai tomar um cafezinho, aí esse momento tá orando. Ou então tá trabalhando aqui, sei lá, digitando, fazendo algo no computador, mas tá orando em espírito, né? Falando em outras línguas, mas desde que não atrapalhe o seu desempenho no trabalho. Porque imagine, se o seu patrão te contrata para fazer um serviço e ele pega você lendo a Bíblia no horário do trabalho, ele não vai ficar feliz, porque ele não te contratou para ler Bíblia, ele te contratou para executar um serviço. E aí, nisso a gente precisa encontrar esse equilíbrio para de repente pessoas não estarem cobrando algo que é justo e a gente achar que elas estão nos perseguindo. Ah, é porque eu sou crente, tal. Não, é porque ela pagou para fazer aquele serviço e ela vai querer aquele serviço feito. Mas aí, nada disso vai impedir, porque você tem... A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então você vai ter outros momentos para orar, para ler sua Bíblia, num momento que não foi esse momento do seu trabalho. Amém. Pastor, sou nova convertida e só tenho amigos que não são cristãos. Eles podem me influenciar a sair da igreja? Podem. E aí você é nova convertida, você vai ter que começar a orar e andar com pessoas que são crentes. Porque, é claro, vai chegar um momento que você vai estar bem preparada, bem ajustada, e você vai ser uma influência para eles. Mas se você hoje é nova convertida, você ainda não tem aquela firmeza. E se você não mudar o seu ciclo de amizades, começar a andar com pessoas mais maduras que você e que queira te trazer para mais perto de Deus, esses amigos podem ser uma influência de fazer com que você não se firme e até desvie. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Pastor, sou jovem e estou ingressando em uma faculdade pública e tenho observado que as pessoas que estão lá naquele lugar são pessoas que tentam o tempo todo nos influenciar. Como me livrar dessas associações ruins e mesmo assim compartilhar a minha vida com essas pessoas?
Olha só, sendo verdadeiro, nós precisamos entender que nós estamos no mundo. Então a gente vai sempre estar se relacionando com pessoas que são do mundo e que talvez não acreditem naquilo que a gente acredita. E a gente precisa ser educado, falar com as pessoas, se relacionar com elas, mas a gente tem que ter um controle de até quando isso vai. Eu não preciso me tornar um grande amigo de alguém que não comunga da mesma fé que eu, mas isso não vai também, eu também não vou cair num outro extremo de não falar, de maltratar ou de não querer nenhum tipo de relacionamento com alguém só porque ele não é crente. Então Jesus, ele se relacionava com pessoas. A gente precisa se relacionar com pessoas, mas estar muito atento. Se elas estão começando a me influenciar, a me afastar de Deus, eu dou uma parada e aí eu revejo até quando ou até que ponto eu posso permitir com que esse relacionamento avance. Então isso é um cuidado que a gente precisa ter. Amém. Pastor, há algo de errado se não houver diferença entre pessoas do reino e do mundo? Já pensou se a gente falar como alguém do mundo, se vestir como alguém do mundo, se comportar como alguém do mundo, a gente seria do mundo, não de Deus. Então, se nós somos do reino, o reino tem regras, o reino tem uma fórmula para se viver, um formato, e a gente precisa pegar a fórmula. Qual é a fórmula? Assim como Jesus é. Ele nos convida a ser como ele é. Então, se a gente estiver muito parecido com o mundo, tem algo de errado, sim. Por que temos que agir diferente do mundo? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos tirou do mundo e disse, vão, olha só, o ide de Jesus é o quê? Ide, pregue o evangelho a toda criatura, ensine elas a guardar aquilo que eu tenho te ensinado. Então, o ide de Jesus é ensinar as pessoas a regra do reino. E aí, para isso, irmãos, eu não posso viver como o mundo vive, eu não posso agir como o mundo age. Então, esse ide não é se eu quiser ir, é um mandamento. Ide, pregue. Agora, pregar não é eu parando as pessoas, espera aí que eu vou falar da Bíblia. Não, é elas vendo a minha vida. É uma vida de paz, é uma vida de amor, é uma vida de quando eu cumpro, eu pago, quando eu assumo um compromisso, eu cumpro a minha palavra. É essa vida, entendeu? Essa vida. E aí a gente denuncia que a gente tem Deus com a gente. Amém. Pastor, por que alguns cantores se convertem e continuam cantando para o mundo? Isso é certo? Geralmente não. Por que acontece? Porque assim, hoje, infelizmente, a igreja ainda não tem um preparo para receber músicos que se convertem. Porque alguém que se converte e que é músico e que às vezes é famoso ou vive da música no mundo, aquilo ali é um instrumento de trabalho. E quando ele chega na igreja, ele acaba tendo uma barreira. Porque ele fala, pô, eu amo Jesus, eu quero me converter mesmo, seguir essa mudança de vida, mas ele pensa, eu vou viver de quê? Como é que eu vou viver? E aí há esse choque, né? Porque no começo ele não consegue viver da música na igreja e aí há um choque. E se ele não for muito firme para não negociar, ele acaba cedendo, porque o diabo vai usar pessoas para estar trazendo propostas de trabalho. E ele, poxa, é lícito, eu preciso trabalhar, esse é o meu dom, eu tenho que sustentar minha família. E se ele não for muito firme mesmo, porque há um tempo, isso é um tempo. Logo, logo Deus começa a trazer escapes e abrir portas para que ele possa viver. Mas se ele não for muito firme, ele não consegue se firmar em Deus. E quando eu tenho dúvidas de pessoas que dizem que são crentes, mas continuam, né, cantando no mundo, servindo ao mundo. Eu tenho dúvidas desse relacionamento com Deus, se de fato essa pessoa nasceu de novo. Seguindo essa mesma linha, tem uma outra pergunta aqui também, assim, que fala assim: posso ouvir música secular quando estou a sós com minha esposa? Poder, você pode tudo. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o que é que eu penso assim? Eu que tenho uma ligação muito grande com música, porque eu cantava antes, né, de me converter. Eu presto muita atenção nas letras e eu sei que a música não é só aquilo que a gente pode perceber inicialmente. Toda música ela tem uma influência espiritual. E aí a gente precisa se preocupar com o que está por trás dessa influência. Porque tem muita música que a letra parece ser tão
tão inocente ou romântica, mas depois está carregada de maldade, carregada de uma ação espiritual. Então, assim, meu conselho, tem tanta música boa de Deus hoje, então procura ver alguém, né, algum cantor, algum compositor que seja naquela linha de que você gosta. Porque se você olhar hoje no forró, tem gente boa, na música rock, música mais agitada, música mais lenta, tem gente boa de todo jeito. Então, você vai encontrar pessoas que você vai começar a curtir, né, a música e que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, eu amo a Jesus, mas não vou para a igreja. Posso me considerar um cristão? Um cristão, sim. Se você ama Jesus, você é cristão, né? Agora, a Bíblia também diz que a gente deve congregar. E diz assim, não faça como alguns que deixam de congregar. Porque o congregar é esse relacionamento com a família de Deus. E aí, se você foi ferido em alguma igreja, você precisa procurar outro lugar, um lugar onde você respeita, um lugar onde te recebem bem. Mas você precisa congregar, porque o congregar é o lugar onde a gente é alimentado. Assim como na nossa casa, a gente acorda de manhã, toma café, almoça, janta, a igreja é esse lugar que dá o pão espiritual, que nos alimenta espiritualmente. Então todos nós precisamos da igreja, precisamos desse ambiente, porque é nesse ambiente que a gente cresce, que a gente entende para que a gente nasceu. Então, não fica sem congregar. Começa a orar e Deus vai te mostrar algum lugar para você congregar que te tratem bem, te receba bem, que você também se sinta bem. Amém. Tem uma pergunta aqui. Pastor, se eu sou crente, então onde eu chego, o reino de Deus se estabelece? Onde você chega, o reino de Deus chega. Mas não quer dizer que ele vai se estabelecer na vida de quem não tem uma aliança com Deus. Então, assim, aonde você chega, chegou o reino de Deus. Né? Por exemplo, se você entra na casa de alguém, você ali já vai incomodar as trevas. Se houver demônios naquele lugar, eles vão ter que sair. O reino chegou. Mas não quer dizer que você tomou aquele território. Porque quando você sair dali, aquele território vai voltar a ser dominado, por exemplo, se não é uma casa de um crente, vai voltar a ser dominado por esse ambiente das trevas, né? Então, mas aonde você chega, o reino chega. Mas a gente não tem a autoridade de estabelecer esse reino na vida e na casa de quem não tem uma aliança com Deus. Pastor, na minha família as pessoas têm uma visão distorcida de quem eu sou por conta do meu passado. Como eu posso evidenciar que de fato eu tive uma mudança de vida para eles? O tempo vai fazer com que isso evidencie. É normal com todas as pessoas que, por exemplo, tiveram um passado muito feio, né? Sei lá, em droga, na prostituição ou qualquer outra coisa, e agora se converteu. Então tem um tempo que as pessoas ficam duvidando. Não, deixa chegar o carnaval, deixa chegar o São João. Não, isso é fogo de palha. Mas o tempo vai mostrar. Então, qual o meu conselho? Não liga porque as pessoas estão falando, continue sendo você. Se você hoje é uma nova criatura, o reino está em você. Você está cheio da presença do Espírito Santo. E vai chegar um tempo que as pessoas vão começar a perceber isso. Pela mudança da sua vida, pela paz, pelo amor que já habita em você. Deus ele é maior interessado em mostrar que você agora é dele. Então tenha calma que isso vai acontecer. Pastor, eu faço parte do reino, mas eu posso perder esse reinado e voltar para o império das trevas? Pode. Salvação pode ser perdida e alguém cheio de Deus pode deixar de ser morada de Deus e voltar a ser morada de demônios. Então a gente precisa ter cuidado, porque o que acontece? Jesus hoje ele é o noivo da igreja, mas ainda vai existir um casamento. Só depois do casamento é que a gente não perde mais, a gente não vai mais sair do reinado. Então a gente precisa estar vigilante até o dia do casamento, até esse casamento eterno. Pastor, o que significa ser sal na terra e luz no mundo? Maravilha, boa pergunta. Para que serve o sal? O sal ele tem algumas características. Primeiro, ele tempera, talvez o principal tempero. Né? Existem vários temperos, cebola, cominho, mas olha só, se você às vezes só tiver sal, a comida já não vai ficar ruim.
né? Churrasco, por exemplo, né? Se você tiver fogo e sal, você faz um churrasco. Então, assim, o sal, a principal propriedade é temperar. Então, por que que Jesus nos chamou, nos comparou com o sal? Porque ele nos chamou para temperar a vida das pessoas. O outro benefício do sal é que o sal, ele também conserva. Alguém, se pegar uma carne e passar sal, ela não vai apodrecer rapidamente, ela vai conservar, ao ponto de que pessoas fazem carne do sol e charque, e o principal... a principal ferramenta é o sal. Então também nós somos chamados para conservar, para que pessoas venham dessa vida que é momentânea e vai passar e vão entrar numa vida eterna, que será conservada eternamente. E aí a Bíblia ainda diz, né? Se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Para nada, a não ser para ser jogado fora. Então a gente também precisa ter cuidado para a gente não se tornar um sal insípido, um sal que não tem sabor. E por que luz do mundo? A Bíblia diz que quando Jesus estava aqui, ele era a luz do mundo, porque só tinha ele de nascido de novo. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, agora ele nos comissionou e ele nos deu também. Ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Então, nós hoje somos a luz, e aonde há uma luz é acesa, as trevas têm que vazar. Porque, de fato, eu vi estudiosos falando sobre isso, de que não existe treva. Treva, escuridão, é a ausência de luz. Então, por que o mundo está em trevas? Porque o mundo só está em treva onde não tem luz. Quando a luz chega, a treva vai embora. Então, olha, Jesus nos comparou a duas coisas maravilhosas, sal e luz. Amém. Pastor, existe o reino e o império das trevas. Como o diabo influencia pessoas através deste império? A Bíblia diz que quem não serve a Deus serve ao diabo. Então, as pessoas que estão nesse império, elas podem saber ou não, porque a maioria das pessoas do mundo, elas não sabem que servem ao diabo. Mas a Bíblia diz que quem não tem aliança com Deus serve ao diabo. Então, como é que ele influencia? Ele influencia de várias formas. Com mentiras, achando, por exemplo, que o homem ele é o bom da boca, que ele manda na vida dele, que ele não deve satisfação a ninguém. O diabo usa mentiras e enganos, e tem gente que aí embarca nessa e começa a achar que ele é o xerifão, que ele é o fortão, que ele é, sei lá, o garanhão. E tudo aquilo ali é uma influência do diabo, que é o príncipe das trevas. Então, é dessa forma que ele influencia, enganando. Ele não chega, o diabo não chega para as pessoas e diz, você é meu servo, você tem que me obedecer. Não, ele vem com sugestões, e só com pessoas que têm mesmo aliança com ele e sabem o que estão fazendo. Aí ele chega dessa forma. A maioria das pessoas, ele chega sugerindo coisas e as pessoas acabam obedecendo a ele sem saber que está obedecendo. Pastor, como eu posso cooperar para a expansão do reino de Deus? Obedecendo a Deus, sendo o canal de Deus, né? Cooperando, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Todos nós temos um propósito para existir. A gente não nasceu do acaso, a gente nasceu porque Deus escreveu no livro dele uma vida, um propósito, já está determinado antes da gente nascer. Então, como você pode cooperar? Obedecendo e cumprindo o chamado, cumprindo o propósito que Deus já escreveu a seu respeito. Amém. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem mais perguntas, mas a gente já está com o tempo aqui avançado, então a gente precisa finalizar. Vamos fazer o sorteio e considerações finais, dá aí uma palavra, o que é que vocês entendem. A Paula vai fazendo o sorteio, vocês falam alguma coisa aí do que vocês acharam do programa de hoje? É muito maravilhoso a gente compreender, né, que o reino de Deus ele está aberto para que todos possam usufruir dele, mas só que, como a gente estava comentando aqui, a gente tem que tomar uma decisão. Sempre no fim das contas a gente tem que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Se eu vou seguir os princípios de Deus ou se eu vou continuar seguindo os princípios do mundo? Porque quando a gente experimenta da luz, a gente consegue discernir o que é luz e o que é trevas. Então é nesse momento em que Deus ele convoca através do Espírito, convencendo, né, os nossos corações. O que é que você vai escolher? A vida ou a morte? Então, diante do tempo que nós estamos vivendo, está evidente e a palavra está sendo difundida em diversos locais. Quando Jesus fala lá que nós iríamos fazer
obras maiores. Essas obras maiores são essas que nós estamos fazendo hoje, através de redes sociais, através de rádios, informações e a palavra de Deus sendo difundida em toda a terra. Então, hoje, nós temos que decidir se nós iremos viver para o reino de Deus ou se iremos cooperar com o império das trevas. É isso mesmo, nós precisamos ter uma visão abrangente do que realmente é o reino e do que nós temos que fazer aqui na Terra, né? Nós devemos estender, que é o que a gente está discutindo no grupo da juventude. Nós precisamos entender, expandir e correr com a visão que nos foi proposta, né? Que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos comissionou. Então nós devemos estar cada dia reavivando o dom que há dentro de nós. Nós devemos estar moldando a nossa mente através da palavra, como diz lá em Romanos 12:2 também. Está renovando a nossa mente através da palavra e correr com aquilo que o Senhor tem proposto. Maravilha, gente. Aí a gente vê jovens aqui cheios da sabedoria de Deus. É assim que a gente vai correndo a carreira. Apolo, quem ganhou o livro? Elaine Rosane. Elaine. Irmã Elaine lá da igreja. Elaine, é? Elaine Rosane. Uau! Então, irmã Elaine, ó, o pessoal já sabe aqui quem é você, então vai mandar o livro aí para você. Parabéns. Semana que vem, quem sabe não é você que não ganhou hoje, né? Então, semana que vem tem sorteio também e a gente já vai finalizar aqui com hora de cura. Oração, cura. É maravilhoso buscar ao Senhor. Eu queria que você orasse comigo junto. Momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa preciosa oportunidade de estarmos nesse lugar, Pai. Falando da tua palavra, falando do teu desejo, da tua vontade, estabelecendo o teu reino na terra, a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. E eu oro, Pai, agradecido por cada pessoa que entrou em alguma dessas ferramentas ou vai assistir esse programa depois, que haja de fato uma clareza daquilo que o Senhor os chamou para viver e para fazer. Eu oro por isso, Pai. A minha oração nessa noite é que haja clareza do chamado, do propósito nas casas, nas famílias, para que a gente possa celebrar isso. Sem disputas, não adianta alguém querer ser pastor se o Senhor não chamou para pastorear, mas que haja, Pai, uma alegria e uma confirmação em cada coração daquilo que nós fomos comissionados para viver e fazer. Muito obrigado, Senhor. Nós cobrimos essas pessoas com a tua palavra, declaramos que ninguém vai morrer fora do tempo, mas que vão viver e completar os seus dias na terra. Declaramos cura, salvação. Eu declaro que você e a sua casa servirá ao Senhor, que nenhum parente seu vai se perder, mas que eles vão se render a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e dizer que semana que vem a gente tem mais uma vez às 8h45, 20h45, um compromisso aqui na TV Conteúdo, com o programa Verbo da Vida. Então, graça e paz, um grande beijo no coração. Até semana que vem.